Daniel, a gente provavelmente já falou sobre isso, mas me conta um pouco, vamos lá. Se a gente vive nesse pedacinho do universo aqui, e existe o mundo espiritual, e o mundo espiritual... Aí que tá. Qual que é a relação, na tua opinião, do jeito que você enxerga, do mundo espiritual e da maneira como a gente lida com ele aqui nesse planeta, com, sei lá, seres alienígenas ou espírito, tipo, Deus se manifestaria para outras sociedades, caso existam? Tipo, a ideia de um alienígena existir põe em xeque a existência de Deus e da religião, tudo isso? Legal. Essa pergunta é muito boa e eu acho que ela vai ser respondida em breve. Anota aí. Acho que eu posso errar, eu já previ muita coisa, acertei, né? Não baseado em bola de cristal, nem Palantir, né? Pra quem gosta de Senhor dos Anéis, mas baseado em observação, né? Em estudo, em livro, teoria, conceito. 2027 não passa, meu irmão. É mesmo? Tá programado pra 2027 e abrirem o jogo e falar, ó, é isso aí mesmo. Existe, tá aqui, ó. Quero te apresentar o comandante Astacheran, veio aí dar boas-vindas aí. Clato Barada Nicto, né? O dia que a Terra parou, essas coisas deve rolar. Mas, não sei, vamos ver. Pra mim, se isso acontecer, não vai mexer em nada na minha fé, porque eu tô já vacinado contra isso ou para isso. Mas pra maioria da humanidade vai ser um choque, a galera vai entrar em parafuso. Vai ser pânico total. Para não gerar esse choque, esse pânico, os caras que têm esse conhecimento, eu creio que eles têm, que conhecimento que alienígena existe, mas que na verdade pra mim é tudo coisas relacionadas ao mundo espiritual. Tanto que hoje você vê... esqueci o nome do cara. 3 caras deram um depoimento no Congresso americano em 2017 ou 2018. E isso foi um marco, né? Três oficiais do Exército, da Marinha, Aeronáutica... Acho que eu tô ligado, o cara que você lembra? Acho que é Grush, o sobrenome do cara. O primeiro é o comandante David Fravor, né? Que foi o cara que viu o tic-taczinho, parecia uma balinha tic-tac, né? Voando. Filmaram, tem a filmagem, né? Do radar ali do avião. Aí tinha o Grush, que é um careca alto, paca gigante, e tinha um outro cara lá, que agora me fugiu o nome. Esses caras, eles já não falam mais de alienígenas, eles chamam de seres interdimensionais. Então começou esse negócio de interdimensional. Aí uma coisa é alienígena, outra coisa é interdimensional. Hoje em dia, cara, você pega um cara como Tucker Carlson, que é um dos jornalistas mais famosos do mundo, ele falou assim, cara, eu converso com muita gente. O pai dele era agente da CIA. Então ele foi criado junto com a família Bush. O maluco foi criado no alto escalão do poder. Estudou em Yale e tal. Ele falou, cara, eu já conversei com muita gente. E os caras falaram pra mim, Daniel, o que a galera chama de anjo, demônio, essas coisas, a questão alienígena é isso, cara. São seres interdimensionais que vêm da dimensão deles pra nossa e às vezes eles se passam como, não, eu sou da constelação de Órion e tal, não sei o quê. Mas é tudo uma questão espiritual. Tanto que uns 2 anos já ele tá falando, eu já sei tudo que eu precisava saber sobre isso, eu não quero estudar mais, não preciso. É isso. Então, assim, qual é a lógica do negócio? Deus criou os anjos e aí Deus criou o homem. Depois que Deus criou o homem, teve uma rebelião, porque alguns anjos ficaram com ciúme do homem, né? Fizeram uma rebeliãozinha e aí esses anjos foram expulsos. Esses anjos foram expulsos para outras dimensões espirituais. Mas através de uma tecnologia que eles têm, né? Que magia, amanhã a gente vai descobrir que era uma ciência, né? Que a gente não conhecia, né? Como dizia Philip K. Dick. Através de um conhecimento muito aprofundado da estrutura do universo, principalmente da estrutura arquitetônica do universo, né? Quando você estuda profundamente a física quântica, a física dimensional, você tá entendendo a estrutura do universo. Na verdade, cara, quando você estuda física, na minha opinião, você está estudando como é que Deus construiu essa realidade. E aí, para quem é cristão e é físico, cara, olha que legal isso, né? Por isso que eu me amarro em ouvir palestras sobre física quântica e tal, porque eu não tô pensando como é que o mundo funciona, eu tô pensando como é que Deus estruturou o mundo, que é mais legal ainda. E você vê que estruturou de uma maneira incrível, né? Louca, muito legal. Então, quando a gente pensa na teoria das cordas, por exemplo, a teoria das cordas tenta resolver o problema da unificação das duas físicas, né? Tem a física das coisas muito grandes, que é a relatividade geral do Einstein, né? Como é que o buraco negro, os planetas funcionam, como é que é a gravidade. Einstein muda aquela ideia de Newton, né? Newton fala que o corpo maior atrai o corpo menor, inversamente proporcional à distância, né? Então você tem a massa grande e massa pequena sobre d ao quadrado. Então, o corpo grande atrai o corpo pequeno, é por isso que a Terra atrai a Lua, o Sol atrai a Terra. Mas Einstein fala que não é isso. Uma massa como o planeta Terra, ela gera uma distorção no espaço.
faz o espaço ficar curvo. Então, essa curvatura do espaço é que empurra as coisas para baixo, né? Não é a ação de uma massa em cima da outra massa. Então, a teoria da relatividade geral trouxe muitas questões interessantes e explicações sobre as coisas macro. Agora, a física quântica traz coisas misteriosíssimas sobre o micro. E o problema é que as regras do macro não se comunicam com a do micro. Então, existe um abismo entre duas físicas. A física das coisas grandes e a física da coisa pequena. Aí os caras entraram numa neura de tentar solucionar esse abismo, né? Achar a teoria de tudo, né? Então foram propostas várias ideias. Uma das ideias é a teoria das cordas, que não é uma teoria muito consolidada, né? Ficou aí 40 anos tentando ser provada, mas não prova muita coisa. Mas ela traz uma reflexão interessante. E lembrando, isso tudo são equações, né? Uhum. A gente tem ali, você tem vários gênios lá que fazem as equações e chegam nisso. Nas equações da teoria das cordas, a ideia é a seguinte. A gravitação quântica é a ideia que une tudo, porque você tem gravidade no macro e tem gravidade no micro. Se você achar pela gravidade uma interseção, você resolveu isso. Então, eles entendem, né, nessa teoria que chama teoria M, ou teoria das cordas, na teoria M, eles entendem que a origem de tudo são filamentos de energia, cordinhas de energia que ficam vibrando, como se fosse uma corda de violão. Os quarks, né, o nome disso é quark. Dependendo da frequência que essas cordinhas de energia vibram, esses filamentos vibram, isso gera um tipo de átomo ou outro. Então é como se o mundo inteiro, tudo que existe, vem de uma frequência vibracional de um filamento de energia. Isso é interessante pra caramba, porque você vê na Bíblia, né? Jó fala assim, Deus fala para Jó, onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da Terra, quando eu estabeleci, né, as galáxias e tal, no momento em que as estrelas da alva cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, a Bíblia diz que o mundo foi criado pela música, né? E a música é o quê? É frequência, é vibração, né? Então é interessante, parece que a ideia dos quarks, né, vibrando é como se a música construísse tudo, que é legal pra caramba. O que é até a tese que tanto o C.S. Lewis usa no Nárnia, porque nos Crônicas de Nárnia os mundos são criados através da música, e Tolkien também usa, né? Porque no Silmarillion, Eru e Ilúvatar, junto com os outros Valar, né? Os anjos. Caralho, tu é um nerd completo, eu né, gosto cara? pra caramba, irmão. Demais. Eu também gosto, muito. Tô ligado. Eu tava esperando tu acabar pra comentar isso, mas vai lá. Então, e inclusive nessa série nova da Amazon, do Senhor dos Anéis, lá, do Tolkien, né? Que eu esqueci o nome. Anéis de Poder. Anéis de Poder. A vinheta inicial é aquela experiência que o cara bota areia numa superfície e bota uma frequência, aí surgem formas. Que é uma experiência real que é legal pra caramba, né? Dependendo da frequência, da corda, da nota que você solta, aparece um desenho, né, na areia. Querendo fazer uma referência a essa ideia do Tolkien que o mundo foi criado pela música. Então, através dessas equações, se isso funciona na equação, que a vibração dos filamentos de energia geram as diferentes matérias que a gente vê, os átomos, para a equação fazer sentido, não pode ter só uma dimensão de espaço. São necessárias 10 dimensões de espaço diferentes. Então a gente não teria só largura, altura, profundidade e tempo. Não seria um mundo de 4 dimensões, né? 3 dimensões de espaço, uma de tempo. A gente está inserido num mundo que a princípio é altura, largura, profundidade e o tempo. São as dimensões. Eles acrescentam mais 6, né? Ou, na verdade, mais 5, né? Mais 7, para você ter 11. Então, das 4 você pula para 11, porque são 10 de tempo, de espaço, em vez de 3, e uma de tempo. É claro que tem uns malucos já, e aí é uma conversa muito maneira, mas eu teria que fazer um dever de casa para poder explicar melhor, de que podem existir outras dimensões do tempo também, não só uma, ter 3, 4 dimensões mas de tempo. Mas é difícil até de imaginar. É difícil pra caraca de imaginar. De imaginar uma 4ª dimensão do espaço. Do espaço? Não. Do espaço, entendi. Então, aí é por isso que a questão da geometria é fundamental. Você tem vários objetos físicos que eles representam essas dimensões. Isso é legal pra caramba. O Tesseract, por exemplo, ele é um objeto que ele representaria essas dimensões adicionais. É legal, eu não sei se a galera quiser procurar e botar na imagem, né? Vai aparecer o do Thor. Vai aparecer o do Thor, com certeza. Bota na geometria, né? 5 dimensões, 6 dimensões. Existem formas que ajudam um pouco a você visualizar isso. Agora, você começar a imaginar um objeto transitando nessas dimensões, fazer equações para isso é um nível de complexidade muito, muito difícil, né? Igual você jogar um xadrez que tem 1 bilhão de regras, né? Olha lá, as ideias, né?
Nossa. É loucura, né? Ajuda um pouquinho o cara tentar dar uma imaginada, né?